E aí, gente, beleza? Eu sou a Mazi, esse é o canal Maziado, e hoje eu trouxe um tema super pessoal, mas super importante para conversar com vocês. Eu queria trazer um pouco da minha experiência sobre como é ser bipolar. Então, antes da gente começar o vídeo, já se inscreve aqui, compartilha, ativa o sininho e me ajuda a crescer esse projeto que para mim é tão importante, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, gente, antes de eu começar esse vídeo, eu acho que é importante trazer para vocês um pouco do que é ser bipolar, até pra gente desmistificar algumas coisas. Lembrando que eu não sou profissional da área da saúde, eu não sou psiquiatra nem psicóloga. Acho importante, se você se identificar com qualquer coisa que eu falar aqui, você procurar esses profissionais, que foi o que eu fiz e o que tá me ajudando até hoje. Mas basicamente, gente, falando de uma forma muito resumida, porque é um assunto super complexo, ser bipolar é uma pessoa que tem mudanças extremas de humor em determinados períodos de tempo. Então é uma pessoa que vai de episódios de depressão, e normalmente esses episódios são bem difíceis e bem profundos, para episódios de mania. Então alegria excessiva, excitação, muita energia, ou hipomania também. Também tem momentos que a gente não sente nenhum desses quadros. Normalmente a gente escuta muito bipolar quando as pessoas falam: eu já acordei de mau humor e depois eu fiquei super feliz que aconteceu alguma coisa no meu dia, tô me sentindo mega bipolar. Ou quando a gente vê alguém fazer alguma coisa que a gente não espera e a gente fala: Nossa, você tá bipolar demais, e você precisava ter feito isso. E eu acho importante a gente conversar sobre esse assunto até pra gente desmistificar essas coisas e parar de reproduzir essas falas que são super erradas e pra gente que é bipolar é muito chato. Mas contando um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência pessoal, eu fui diagnosticada pela primeira vez como bipolar quando eu tinha 14 anos. Foi um diagnóstico que demorou para ser feito, gente, não foi do dia para noite. O psiquiatra normalmente observa bastante tempo o paciente para fechar esse diagnóstico. E a partir disso, meu psiquiatra passou o diagnóstico de bipolaridade para mim e disse que ao longo do tempo poderia haver alguma atenuação desses quadros que eu sentia e que eu tinha que ter sempre em constante contato com os profissionais de saúde que iam me ajudar a entender se era realmente um quadro de bipolaridade ou se era um diagnóstico precoce que talvez mudasse. Fazer esse diagnóstico, fechar ele certo tão cedo era difícil. Mas ao mesmo tempo ele já me trouxe aqui algumas coisas que era importante eu me cuidar sim e que eu teria que me cuidar pro resto da minha vida. E o lance de se cuidar pro resto da vida é porque esses quadros que eu comentei antes, eles vão aparecer ao longo da nossa vida enquanto pessoa bipolar. A tendência é que se a gente não se cuide, eles estejam presentes para sempre ou até podem piorar. E com os 14 anos, na verdade eu acho que começou até antes, mas eu já tinha esses quadros muito depressivos, muito tristes, até para uma pessoa da minha idade, assim. E nem sempre eu tinha motivos para ficar tão triste, e eu ficava muito mesmo, não é brincadeira, gente, é uma coisa que eu não sei nem mensurar, não sei nem explicar. E eu tinha esses momentos também que eu tinha muita energia, eu sempre fui uma pessoa que tive esses picos de criatividade, picos de produtividade, mesmo criança, mesmo na escola eu tinha isso. Então tinha períodos que eu não queria ir pra escola, que eu não queria olhar na cara de ninguém, e tinham períodos que eu lidava muito bem com a escola e eu tinha notas muito boas e eu nem precisava estudar muito pra tirar nota boa, e não porque eu sou inteligente, tá, gente? Mas é porque quando a gente tá nessa fase de mania, a gente tem um espírito de realização que é muito louco, assim. Então eu achava que isso era parte da minha personalidade, que eu era uma pessoa, às vezes, melancólica demais, e às vezes eu era uma pessoa que realmente conseguia fazer as coisas, entregar e fazer bem. Só que ao longo do tempo, quando você vai crescendo enquanto pessoa bipolar, principalmente quando você começa a ter relações mais profundas fora da sua casa, você começa a reparar que algumas coisas não encaixam tão bem, que não são como deveriam ser. E na adolescência é mais difícil ainda, porque a gente já tem a questão dos hormônios e já tem outras coisas que a gente acha que podem influenciar isso. Como a gente está construindo nossa personalidade, a gente acha que faz parte disso. E os nossos pais e parentes também acham. Então é muito difícil, nessa época em particular, ser bipolar, porque você fica se questionando se você é assim ou se tem alguma coisa errada com você. E tem sempre esse pensamento: Não, eu que sou assim. Nossa, mas tá muito. Não, mas eu sou assim. então você fica nessa ambiguidade de achar isso bom e de achar ruim, principalmente quando você tem uma fase de mania. Então, na minha adolescência, conforme eu cresci, eu me afastei um pouco do tratamento. Me afastei pouco não, me afastei muito do tratamento. E eu fui experimentando dificuldades tanto nos relacionamentos amorosos, quanto amizades, na minha escola, no aprendizado, no dia a dia. Eu fui tendo essas dificuldades porque em momentos eu conseguia lidar muito bem com essas coisas, em outros momentos eu lidava muito mal e eu não conseguia entender por quê.
E como eu fui me distanciando e o médico já tinha me alertado que pode ser que por ter sido muito precoce esse diagnóstico mudasse, eu comecei a me enganar dizendo que não era isso, eu não sou bipolar. Não é fácil você sentar numa sala e falar, galera, eu sou bipolar, eu passo por isso, eu tomo essa medicação. Não é fácil. Em relações humanas em geral não é fácil. É uma coisa que ainda é um tabu. Então, num namoro, na adolescência, você falar pro seu parceiro ou pra sua parceira que você é bipolar, ou mesmo dentro de casa, você entender os momentos e a sua família entender quando é um momento realmente ligado ao seu quadro bipolar ou quando é alguma coisa da vida. É difícil, é uma linha muito tênue entre como você quer se expressar em relação a isso e o quanto você consegue. E pra mim é muito difícil até hoje. Fazer esse vídeo pra mim é muito difícil. Eu, tô me tremendo, suei a mão. Tentei gravar 5 vezes, não consegui. Mas ainda é difícil pra mim falar. E ao longo da minha vida, conforme eu cresci, eu fui percebendo isso, nos meus relacionamentos principalmente. Que era difícil manter coisas muito duradouras. Até porque é difícil a gente estar com alguém quando as pessoas estão nessas fases tão diferentes. Para uma pessoa que tem uma vida estável, um humor estável, é muito difícil viver com bipolar. Só que quando eu comecei a crescer e eu cheguei ali nos meus 18 anos, que eu comecei a trabalhar, comecei a faculdade, construir mesmo uma vida pra mim, e a partir daí eu pensei que eu deveria me tratar sim, porque alguma coisa não está certa mesmo. E eu fui me tratar, esse tratamento também não durou muito tempo. Demorou até eu entender mesmo isso. Eu tive que ter mais alguns relacionamentos e destruí-los. Eu tive que mudar de ideia mais umas 10 vezes sobre alguma coisa. Eu tive que sofrer bastante. Então, por isso que eu acho que esse vídeo é importante pra gente entender que é possível e é necessário buscar ajuda. A gente vai aprendendo a lidar com esses gatilhos e esses momentos, né, dessas alterações. Eu já tinha aprendido a lidar e suprimir isso. Tipo, eu sentia muita tristeza, mas eu não falava mais. Eu sentia a minha fase de mania, eu sabia que ela tinha chego, porque eu começava a querer abraçar o mundo. E eu consegui começar a criar a minha carreira, mesmo passando por tudo isso e não me medicando. Mas era muito doído, porque dentro de mim muita coisa estava errada, muita coisa não estava certa. Só que no exterior eu conseguia ainda segurar essa expressão dessas coisas. Que pessoalmente eu falo pra vocês que é horrível, não é legal. Não é nem um pouco legal você suprimir uma coisa que você precisa falar, que você precisa botar pra fora, que você precisa de ajuda. Então, nos últimos 2 anos e pouco, quando eu comecei a fazer terapia, comecei a cuidar de mim, tomar a medicação, a minha vida foi aos poucos entrando no eixo. Mas eu comecei a trabalhar melhor, eu comecei a ter relações melhores, eu comecei a perseguir o que eu queria e os meus sonhos de uma forma mais sincera e não uma doideira da minha cabeça de um período e depois eu largava. E é muito legal porque eu comecei a me enxergar mais, eu comecei a me descobrir melhor. Eu comecei a ver a Mazi por quem ela realmente é. E isso foi muito legal, gente. Eu tô numa jornada de descoberta nos últimos 3 anos que tá sendo incrível. E eu também encontrei uma pessoa que tinha paciência, que por mais que fosse difícil, me levou pro caminho certo de falar, Má, você precisa de ajuda. Você precisa de alguém que consiga te ajudar com isso, porque eu particularmente não consigo. E é muito difícil pessoas na nossa vida que assumam que, não, elas não vão suprir tudo na nossa vida. Tem coisas que elas não vão saber fazer e tá tudo bem. E esse apoio, ter alguém que me levou a me tratar, a procurar tratamento, a entender que estava tudo bem eu ser assim e que eu ia achar uma forma de melhorar, foi incrível. Foi uma coisa que eu não sei explicar. Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para eu tentar ser a voz para essas pessoas que não estão se achando, que não estão se encontrando e que sentem tudo isso, e não só como bipolares ou como qualquer outro transtorno de personalidade ou qualquer outra questão. Eu quero trazer a mensagem que procure ajuda, porque você vai conseguir. Uma frase que eu falei pra minha noiva que fica na minha cabeça e eu quero deixar aqui de reflexão: eu tenho medo de me tratar e descobrir que eu não sei quem eu sou. Eu tenho medo de me tratar e ver que a Marta não é a bipolaridade. E eu não sou. E foi incrível descobrir que eu não sou. Então eu espero que esse vídeo, trazendo de forma muito resumida do que eu passei, os desafios que eu ainda enfrento, ajudem alguém. Que alguém veja esse vídeo e fale, pô, eu consigo pedir ajuda, eu consigo melhorar. E eu melhorei muito, gente. Melhorei de verdade. Eu tô ainda nesse percurso. Então eu quero muito trocar com vocês. Deixem aqui no comentário se vocês também passam por alguma coisa, se vocês também têm algum diagnóstico, como é viver com ele, porque isso nos fortalece. A gente começa a ver pessoas como nós e isso nos ajuda. E lidar é super possível, lidar com a bipolaridade.
tendo tratamento, tendo ajuda médica, você consegue. E eu tô nesse ciclo agora de me descobrir, de saber outras coisas que a Marta gosta, que a Marta é, que eu não sabia, eu não conseguia ver, porque sempre tinha essa nuvem de sensações em cima de mim. E tá sendo muito incrível. A minha mensagem é essa, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, conversem comigo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha com a galera, beleza? Até semana que vem. Tchau, tchau!